E a cavalaria do Mengão pode estar de volta aí, né? Flamengo que vem acumulando aí maus resultados com a equipe sub-20. Com isso aí, o Flamengo analisa, quem sabe, né, mudar o planejamento dos titulares. Acredito que pelo menos ali alguns jogadores ali do elenco principal tá reforçando aí com a garotada, né, para o Flamengo conseguir melhores resultados. Tem clássico na semana com o Vasco, ou seja, uma semana muito importante. O Flamengo precisa tá aí fazendo bons resultados, afinal foi para a lanterna com essas dois resultados aí negativos, então muita coisa acontecendo no Mengão. Vamos estar reagindo o pessoal aí do Sport Center, falando tudo sobre o Mengão. Depois a gente volta com mais notícias do Rubro Negro, né? Tem muita coisa acontecendo, negociação envolvendo o Paquetá, que ainda não teve um fim essa novela. Vamos pro vídeo, peço que já deixe o like e depois a gente volta aí, tá bom? Vamos lá. De férias já há algum tempo, é o Flamengo, né? Já há algum tempo o elenco sub-20 disputa o Campeonato Carioca e também o elenco principal desde a última semana realizando os trabalhos no Ninho do Urubu. E aí o que acontece? Certamente esse planejamento inicial do Flamengo de contar com o sub-20 nas 3 primeiras rodadas do Carioca saiu bem ao largo do imaginado, né? 1 ponto em 9 disputados, lanterna da competição. Nesse momento o Flamengo estaria no quadrangular ali final que tem dos dois, são 2 grupos, e aí os 2 últimos de cada grupo fazem um quadrangular final para ver se cai ou não de divisão, para tentar escapar do rebaixamento. Seria bem ruim para o Flamengo só disputar esse quadrangular. Realmente o Sub-20 não tem feito um bom trabalho, a equipe Sub-20 não tem desempenhado bem nesse campeonato carioca, e aí acende um pouquinho da luz vermelha ali no Ninho do Urubu. Há uma possibilidade, sim, de que alguns jogadores do elenco principal já entrem no clássico contra o Vasco na quarta-feira no Maracanã. O Arrascaeta vai jogar 90 minutos, o Jorginho vai jogar, não é isso. Alguns jogadores ali, talvez alguns reservas, para dar uma encorpada um pouco mais e o Flamengo sair inicialmente dessa situação difícil aí, mas nada que atrapalhe de fato o trabalho do Felipe Luiz. Pelo regulamento do Campeonato Carioca, a partir da 4ª rodada tem que ter elenco principal, então a 4ª rodada já no próximo fim de semana contra o Fluminense, embora o Flamengo tenha um jogo a mais do que todos, porque disputou de forma antecipada contra a Portuguesa para não encaixar lá com a Supercopa contra o Corinthians. Então fica essa expectativa. Hoje à tarde, a apresentação, Bruno, do Andrew, goleiro que veio do Gil Vicente de Portugal, já está no Ninho do Urubu, vai ser o substituto imediato do Rossi, vai contar um pouquinho para a gente aqui da história. A gente vai estar lá para observar. Quem sabe o Andrew já jogue nessa quarta-feira, vinha em atividade lá na Europa, né? Então nem ritmo de jogo falta para o goleiro. Além disso, tem também a questão do Paquetá, expectativa grande para que o Flamengo possa fazer uma oferta ao West Ham, um pouco maiorzinho ali, quem sabe, de 40 milhões de euros. O presidente, Luiz Eduardo Batista Bato, está aqui em cima, geralmente, na sala dele. Vai decidir isso com o José Boto, diretor de futebol, para fazer essa oferta. E aí, com o Paquetá já acertado, oficializar esse retorno. Mas é um trabalho muito árduo, porque, de fato, é uma contratação muito grande. E acabaram as férias, Bruno Vicari. Não tem mais aquele negócio de post na praia, alegria, andando de bug por aí, não tem mais jeito não. Agora é estúdio, argelado e bem trajado. Muitos títulos, que é o que interessa pra gente também, né, Pedro? Se Deus quiser, né, Pedro? Exatamente. Muitos títulos. Tá bom, obrigado, viu? Deixa eu chamar o Rafa, porque entre os muitos títulos está também, nas minhas contas, o do Campeonato Carioca. Não é verdade? Sim. Olha aí, ó. Só que o Flamengo não começou bem a temporada, como o Pedro estava contando pra gente. Nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. O Rafa, o Pedro, ele estava contando dessa questão aí de encorpar elenco já nos próximos jogos, até porque o Pedro contou, eu não sabia que tem essa questão no regulamento, né? Que a partir da 4ª rodada, então, você ter você vê até isso, a gente estava discutindo dos clássicos, de tempo, não, já está no regulamento previsto que tem que ter os principais jogadores na sequência. O Rafa, é motivo para o Flamengo se preocupar e mudar o seu planejamento por conta desse início ruim? Mudar o planejamento para não fazer com que o time corra algum risco de não se classificar, para não falar ser rebaixado no campeonato estadual? Essa possibilidade eu não consigo nem imaginar. Mesmo que o Flamengo dispute o quadrangular final, não cai para a Série A2.
Isso aí é uma questão absolutamente certa. Agora, eu acho que é necessário recalcular a rota, sim. Planejamento existe para você, obviamente, estabelecer parâmetros e buscar o cumprimento deles ao longo da temporada. Só que existe uma coisa chamada o imponderável da bola, né? O futebol, ele é, como diz o Tite, né, o jogo é um mecanismo vivo e as coisas começam a não acontecer de acordo com aquilo que você planejava, então não é inteligente você manter um planejamento se os resultados que você imaginava ter, eles não estão acontecendo. Claro que o dilema é grande, porque o Flamengo tem que pensar numa temporada inteira e de todos os títulos que o Flamengo disputa em 26, o menos importante é o Campeonato Carioca. Mas percebam, o menos importante não é que não seja importante. Se o Flamengo ganhar o Carioca, é o 40º título, é uma marca redonda, expressiva. Se o Flamengo não ganhar o Carioca, um dos outros 3 rivais vai ser campeão de um campeonato do qual o Flamengo é franco favorito, porque tem mais time e muito mais investimento que todos os outros. Aí volta aquela discussão anterior, quando a gente debateu as questões envolvendo os clássicos de São Paulo. Será que o torcedor está mesmo pouco se lixando para o Campeonato Carioca? Eu não tenho esta certeza, eu não tenho esta informação. O que eu posso dizer, de acordo com o meu juízo de valor, é que institucionalmente o Flamengo precisa tentar vencer todos os campeonatos que disputa, todos dos quais participa. E o Campeonato Carioca é um deles. E se começou mal e tem recursos para poder corrigir esse início ruim, precisa tentar lançar a mão desses recursos. Não é para botar em campo contra o Vasco um jogador que não esteja pronto para jogar. Mas quem estiver numa condição física melhor, joga contra o Vasco. Uma segunda galera joga contra o Fluminense. Encorpar um pouco mais o time. Porque é muito pior ir para uma última rodada contra o Sampaio Corrêa, precisando vencer para não jogar um quadrangular contra o rebaixamento em pleno campeonato estadual. Se a gente ficar, em todo debate que a gente fizer, ficar falando sobre calendário, sobre os problemas que nós sabemos que existem no futebol brasileiro, a gente vai andar em círculos, porque isso está aprovado, divulgado há muito tempo, ninguém concorda, ninguém em sã consciência concorda com o que foi feito, mas são as circunstâncias e os clubes assinaram. Ponto. Segunda situação específica do Flamengo. Precisa se manter na disputa do Carioca, se classificando para as quartas de final. Qual é o preço a se pagar por isso? Colocar alguns profissionais do time principal já em campo contra o Vasco. Esse é o preço e ele tem que ser pago do ponto de vista institucional. Bruno. E o Rafa falava da exigência do torcedor. Se tem um que é exigente, é o rubro-negro. Ele vai não só exigir o título, como exigir o título e ainda jogando bem, não é, Mário? Vencendo os próximos 2 clássicos, né? Mas goleando. Será que depois de tudo que aconteceu com o Flamengo, o torcedor rubro-negro está nessa página de título carioca é importante? Porque vamos combinar, nos últimos anos... Perde para você ver. Não é. Lógico que não é, nunca é bom perder, ainda mais um clube como o Flamengo. Mas 2023 o Flamengo não ganhou nada. 2024, gestão Landim, carioca é prioridade, Tite, vamos ganhar, precisamos de uma taça. Ganharam. E aí a temporada também não foi boa. Com o Felipe Luiz, começando como treinador, primeira temporada do BAP como dirigente, tinha ali, vamos arrancar bem a temporada. Agora, depois que o Flamengo faz uma temporada praticamente perfeita, eu vejo que há uma compreensão do torcedor rubro-negro, que terminou a temporada em 17 de dezembro, de que não dá para jogar com força total carioca. Disputando o Mundial de Clubes nos pênaltis. E esse pro Flamengo é um carioca mais um. Não tem muito simbolismo, não tem ali um tetra em disputa. Então, esse eu também acho que deveria ser assim. Mas será que pro rubro-negro é? Eu acredito que o torcedor... Eu tenho dúvidas. Eu também tenho. Então, mas eu acredito de verdade que o torcedor rubro-negro jamais vai relativizar uma não classificação ou até um risco de rebaixamento, vai haver chiadeira, mas sabe que é um começo de temporada tortuoso para o Flamengo, porque só o Flamengo tem disputa de Supercopa, tem Recopa, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Por tudo isso, eu vejo que o Flamengo não pode também colocar a preparação em risco e colocar a saúde de seus jogadores no time principal. Mas isso com certeza. Porque a classificação no Carioca está ameaçada. Porque senão a gente vai entrar... Mas quem tiver em condições de jogo precisa jogar, Breler. Ô, Rafa, mas os caras não estão em condição de jogo. Esse é o ponto. Porque
começaram agora... Ninguém tá. Não, mas dentro do grupo do Flamengo, ninguém, será que está em condição, assim? Então, existem exames, né? Existem vários testes, a ciência diz se o jogador está pronto ou não para jogar. Se o Felipe Luiz chamar o elenco dele todo lá e nenhum jogador tiver apto para jogar esse clássico com o Vasco, é uma coisa. Eu não discuto com a ciência. Mas olha, tem fulano, Beltrano, Ciclano, tem 6 ou 7 aqui que podem jogar. Estão em condições físicas mínimas, satisfatórias, sustentáveis para um clássico do Campeonato Carioca, no Maracanã. Esses caras podem jogar. Jogam. Para mim é mais ou menos esse o ponto. Não, mas eu concordo plenamente com o fato de que as chances do Flamengo cair no Campeonato Carioca praticamente não existem. Isso aí não existe. Então, se o Flamengo não se classificar, porque no Campeonato Carioca é isso, ou classifica ou vai disputar o play-off quadrangular do rebaixamento. Não tem... O Flamengo não pode pagar essa conta se o regulamento é ruim, o formato de competição não é legal. O ponto é, vale a pena comprometer um planejamento de uma temporada que se desenha novamente promissora para o Flamengo por causa de uma classificação no Campeonato Carioca? Para o Flamengo, não, isso é muito pequeno mas hoje. A gente tem certeza que não vale, mas eu não sei o torcedor. Eu acho que o torcedor tem essa compreensão. Eu acho que vale. Eu acho que o Flamengo precisa tentar ser campeão carioca pela 40ª vez. É um tricampeonato seguido, a possibilidade de um tetra no ano que vem. O Flamengo sobra na turma, gente. A retórica tem que ser em cima da lógica de que o Flamengo tem o maior orçamento, o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem a maior quantidade de jogadores de alto nível, o Flamengo tem a melhor estrutura. Então o Flamengo tem que ser campeão carioca. Tem mais responsabilidade que os outros. Agora, se o torcedor, como um todo, é muito difícil falar em cima de 40 milhões de pessoas, né? Obviamente que você não vai ter unanimidade nunca. Se bobear, tem até um certo equilíbrio nessa discussão. E é muito fácil o torcedor falar agora que está pouco se lixando para o Campeonato Carioca e depois, se for eliminado, ver o Carioca ser conquistado por um rival e não vai ter nenhum tipo de reação, sabendo que o Flamengo é melhor do que os outros, que o Flamengo tem mais condições do que os outros. Eu acho essa situação muito complexa para você simplesmente abrir mão assim do campeonato. Eu concordo com o Rafa, mas desde que o Flamengo, como instituição, pense dessa forma também. Eu não sei se hoje o Flamengo, com essa diretoria, enfim, ele já não se coloca maior do que o campeonato estadual. Então, assim, para mim, os que mais perdem com isso são esses jogadores do Sub-20 que estão jogando. Porque estão expostos, né? O torcedor que vai cobrar, ele vai cobrar o Flamengo, e quem está representando ali a camisa do Flamengo dentro do estadual são esses jogadores. Uma média de idade de 18 anos, jogando contra equipes profissionais dentro do Campeonato Carioca. Mas eu não sei se o Flamengo enxerga o Carioca dessa forma, o campeonato. Para mim, hoje, ele se coloca maior do que o estadual. Então, ele abre mão ali de um possível título, ou ele entende que quando ele quiser ligar uma chavinha, ele entra para disputar e acabou. Exatamente, 3 partidas ali que ele mescla o time, ele já consegue resolver a situação. Mas, para mim, hoje, o Flamengo ele já se colocou acima do Carioca. Não, e eu estaria nessa página de colocar jogadores do time principal ou antecipar a participação deles se fosse jogar a equipe inteira. Porque a equipe inteira, aí é garantia de que o Flamengo vai lá e vai fazer os 3 pontos. Seja clássico ou não, o Flamengo será favorito. Agora, um ou outro jogador que estiver numa condição melhor no momento de pré-temporada, qual é a garantia de que o Flamengo, correndo esse risco, expondo atletas, vai ganhar um jogo mesclando com uma equipe sub-20? Eu não sei nem se faria bem para a equipe. Então, a tendência é expor ainda mais esses jogadores que estão começando a temporada agora. Então, eu vejo que o Flamengo precisa ser racional nesse momento, manter o planejamento e, se tiver de lidar com o ônus de disputar um quadrangular, que se dispute, coloca o time principal depois para jogar 2, 3 jogos e o Flamengo vai escapar de risco de rebaixamento com o pé nas costas. Ô, Rafa, só uma coisa... Eu fico imaginando o elenco principal do Flamengo jogando uma partida para não cair. Imagina assim, a mobilização do torcedor, imagino a mobilização do clube, imagina o Maracanã para... porque hoje a Portuguesa é a última colocada da outra chave. Imagina o Flamengo e Portuguesa valendo a permanência na primeira divisão. Mas desculpa, aí é culpa do calendário e do formato do campeonato. E também, bom, aí é o que a gente Mas aí os clubes pagam o preço disso, mas só que precisam fazer a sua parte para evitar que o ônus fique para eles também. A culpa não é deles, mas o ônus pode ser. Porque existe uma instituição centenária, vitoriosíssima, que precisa muito continuar empilhando títulos, taças, conquistas. Eu acho um risco absolutamente complicado e, repito, não é para desfazer o que está planejado, é para socorrer uma situação matematicamente perigosa de um campeonato que tem um dispositivo que circunstancialmente, nesse momento, joga contra o Flamengo. Simples. Ô, Rafa, obrigado, viu? Boa sequência aí também para você, tá? É uma situação até parecida... Você não vai desejar títulos pro Rafa também?
Já desejei. Ah, bom. Não desejei? Não. Você desejou pro Pedro. Então tá aí, nação, esse foi o corte que a gente separou, né? Corte muito bacana, podemos acompanhar aí toda a mídia repercutindo o Flamengo no Campeonato Carioca, né? Flamengo que vem aí não conseguindo desempenhar um bom futebol. Realmente a molecada da base está decepcionando o torcedor, essa é a verdade. A gente esperava ali uma base um pouco mais preparada, afinal é a base do Flamengo, então eles estão vestindo a camisa do Flamengo, independente de ser sub-20, contra os times que estão jogando. Esperava-se aí um desempenho melhor, né? Contra os times aí do Carioca. Acreditávamos que dava para poder confiar totalmente na molecada esse campeonato aí. De fato, a cavalaria só chegar lá para frente, mas pelo jeito não vai ser assim. Felipe Luiz vai precisar ali mandar algum... Eu não sei se titulares, né? Mas do elenco principal para reforçar ali o jovem time que está disputando o Campeonato Carioca. Afinal, o Flamengo fez isso em outras temporadas, conseguiu ser campeão, mas parece que dessa vez aí não está funcionando muito bem. Com isso a cobrança vem, o torcedor não quer saber se é sub-20, se é sub-15, colocou a camisa do Flamengo, tá jogando, tá valendo o campeonato, meu amigo, é para dar o sangue e é para conseguir aí os resultados, dar a vida. E aparentemente aí vai ficar muito difícil só com a molecada, né? A gente viu esse último jogo aí, expulsão relâmpago, gol relâmpago, time realmente desastroso. Motivo até para poder começar a olhar com carinho para essa base do Flamengo aí, questionar ali os responsáveis pela base, questionar que eu falo, né? É uma base mais competitiva, é a molecada ali mais bem preparada para quando aparecer oportunidades aí, eles abraçarem, né? Pelo que a gente viu aí, ninguém será aproveitado dessa base, porque ninguém conseguiu se destacar, não teve um jogador ali que puxou a responsabilidade, que fez algo de diferente, né? Apenas mais do mesmo, jogadores sem conseguir ali responder bem no campo. Infelizmente, com isso aí, o Mengão vai ter que mudar talvez o planejamento pro ano aí, né, pro início da temporada. Mas é isso, vamos estar aguardando, rapaziada. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que ficaram até o final, né, deixa o like. E notícia de última hora, né, enquanto eu falo com vocês aqui, saiu a reportagem aí do OneFootball, falando que o Flamengo deve fazer uma nova proposta pelo Paquetá ainda hoje, né? Então vamos estar aguardando essa novela aí, qualquer notícia nova a gente traz pra vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!